Olá, eu sou a Luciana, esse é o Gilmar e hoje estamos falando de Thought That It Was You. Gente, Ainda bem que é tu que tá abrindo esse vídeo. por Porque quê? o título é difícil de dizer esse. Thought That It Was You? É, Achei que pra era mim tu. é. Toddler. Toddler. Ó, Thought That It Toddler. Was You. É difícil. Thought That It Was You. Então Imagina vamos porque não ver, fala até em. o fim, tu talvez, né? Chegue lá. Então tá. Temos algumas mudanças. O autor é o Morten e o Ó, Olesvar Olsen, uhum, que já, bom, e o produtor mudou também, é o Kjetil Bjerkstrand. E não os outros. Lembra que o Kjetil tinha feito os anteriores e aí tinha ido uhum, para o Bugman e para um outro que não lembro o nome agora, remixar. Não essa ficou com o Kjetil mesmo, tá? uhum, E o Kjetil trabalha muito com o Morten, então acho que tem a ver com isso, não sei. Fatos bem pouquinhos. O único, dois, na verdade. O Ola que escreveu, ele escreveu a letra, ele escreveu outras canções com o Morten, ele trabalhou com o Morten no Wild Seed, que é o uhum, primeiro solo do Morten. Também trabalhou algumas músicas, assim como o Howard Ren, lembra? Em canções do Voice Villa, que é todo em norueguês. Eu norueguês. acho engraçada a foto do Morten pendurado numa árvore. Bonitinho. Ele também escreveu, aí aqui ele não escreveu a letra, tá? Aqui o Morty já estava ganhando autonomia e ele e o Howard Rain ajudaram um pouco na letra. Aqui diz, como é que diz aqui? Deixa eu ver. Com a ajuda do, dos outros dois, que é o Heaven's Not for Saints. Temos aqui um Baby Morton, Ah, é! fofinho, né? De cabelo comprido já, sem camisa, muito bonitinho. Aham, Baby Uhum, Morton. E também trabalhou na canção Jungle of Beliefs, que eu não tenho. Essa música aqui, quando o hum, Eurovision acabou indo para Heaven's Not for Saints, é a própria letra do Morten ali, e é uhum, o Morten, enfim. Ele cantou quando o Eurovision, quando a Noruega ganhou o Eurovision, no ano seguinte, foi para a Noruega, né, a apresentação, e o uhum. Morten era o apresentador, junto com uma outra apresentadora, uma outra mulher, e ele cantou essa canção no Eurovision Ah, daquele ano, acho que é que, 1994, se não estou enganada. que É, legal. ele cantou Heaven's Not for Saints. Então ele trabalhou um Jungle Beliefs as well, já falei. Esse cara, ele não, ele escreve poesias, escreve letra de música, já escreveu música para Cecil, esqueci o nome dela, aquela que trabalhou com uma não trabalhou com a mas da Paralimpíada, lembra? Ela fez Sim. o da Olimpíada e o Ahá fez o da Paralimpíada de inverno daquele ano. Uhum, Já fez letra de música e escreveu uma novelinha, não de televisão, uhum, né? Um livro pequeno sim. e tal. E ele é um amigo próximo do Morten e eles partilharam um apartamento quando o Morten estava solteiro, numa das entre Uhum, safras do Morten. Ele levou esse cara para morar com ele porque esse cara tem um problema de adicção. uhum. Entendemos o que é isso, né? E o Morten resolveu ajudar ele a sair dessa e levou ele para casa dele e pagou o tratamento dele. É a segunda pessoa que ele faz isso, a primeira, infelizmente, faleceu, mas esse, pelo jeito, deu certo. Uhum. Parabéns, Morten. Deu, de segundo ele conseguiu. Não, que legal, É. né? Muito, muito humanitário também, né? Tu não faz ideia das coisas humanitárias que o Morten faz. Aham. Dá um vídeo. A Classic Pop, que é o outro fato que eu tenho, diz que é uma música de qualidade, mas achou um dos Uhum. versos mais fora de moda de todo o álbum. Direi qual é quando Vamos ver chegarmos depois. lá. Sim. Temos duas versões Uhum. no Deluxe do Minor Earth Made to Minor. Sky. Uhum. Ahn,
Então, pelo que tu falou ali, é, é quase como uma faixa do Morten dentro do álbum do Ahá. É, É mais ou menos isso? É mais ou menos isso? eles têm que fazer. Quando vai acontecer num outro álbum deles dizerem, tá, vai ser irmãmente dividido. Uhum. Então, Aham. sim, Aham. é uma música que ele ofereceu e que ele quis que ficasse assim. Aham. Legal, gostei. Pelo menos É, deram um espaço. Era o espaço que ele queria, né? Era um espaço que ele já almejava ter um pouco mais de de, voz, de voz dentro do grupo. digamos que sim, é. Porque, porque a voz ele já tinha para cantar, né? Mas não. Ele não tinha poder, ele Exatamente. ganhou um pouco mais de poder. Aham. É, então, Legal, gostei. que tu achou da música? Do álbum, não temos Ah, demo. não temos demo, né? Então, assim, Uhum, é uma baladinha pop, assim, com sons eletrônicos bem legal, assim, eu gosto, gostei da música. uhum, O refrão é muito legal, né? Eu acho hum, bem legal. é, é. É. Ahn, o que que eu só que posso falar já da música? Sim, sim. É da música pra falar, é? Ah, então tá. Não, só acho que ela começa muito abrupta, assim, ela começa, né, ela não tem não tem um fade, não sabe, ela começa meio, Tum, tum. mas assim, gostei bastante dessa balada, sabe, no álbum, assim, ela tem aqueles elementos eletrônicos bem interessantes ali no Uhum. refrão também, que eu gostei, achei Do interessante ver uma. Twitter, aquele? Eu Ah, achei tu bem gostou legal da... aquilo. É, inclusive acaba com esses barulhinhos todos no final, né? É, Né? é. Eu achei bem legal, gostei. Eu achei ela melódica, assim, atmosférica. Ahn, e tu gosta? Eu exatamente não gosto desses. Ela começa uma coisa meio mecânica, meio eletrônica, eu não sei o que que é, uma coisa que É. faz um redondo, né? Uhum, uhum, Que eu não realmente não gosto muito. Acho que ficou uhum, datado. Porque geralmente os uhum, álbuns do Rádio não tem nada datado. Aquilo ali datou, sabe? Enfim. uhum. Mas eu acho delicado. Tim, 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 sabe? O plim, plim, plim do piano, assim. O pianinho ali do início eu gosto. Eu gosto da mudança de voz também, que ele vem com uma voz Sim, grossa, daqui a pouco ele entra com o falsete dele. sim, com Então falsete. ele tem uma mudança de voz. Uhum. Aham. Gosto da sobreposição da letra. Tem um ponto que ele põe uma outra letra em cima da outra. Exatamente, né? Acho muito Parece que legal vai aquilo. cantar. É que aquilo parece que um vai cantar e vai ter a mesma letra depois, só que num outro Não tom, é? mas não, né? É outra, São duas letras, uma em cima diferentes da outra, letras. assim. É. Eu gosto daquilo, acho bonito. Parece. Interessante. Eu gosto do vocal. Parece simples, mas eu não acho que seja. Talvez não Aham, seja, não sei. aham, Porque eu tentei cantar, né? Eu tento. aham. Eu até consegui, assim. Mas eu mesma percebi que não ficou bom. Aham. Autocrítica, né? A gente sabe quando a coisa fica boa, quando não fica. Não, Não, é não que assim, ficou. pois eu gosto dela, eu gostei dela, né? Eu achei ela, assim, melódica, atmosférica. Ela é uma música que dá para ouvir com os olhos fechados, sabe? Assim, eu fechei os olhos e eu Hum, vi, assim, ela é meio um calmante, assim, sabe? Ela é um hum. chá de camomila, sabe? Assim, tu ouve ela com os olhos fechados, assim, eu achei bem legal, Eu gostei. não gosto de chá de camomila. Eu não gosto nem do cheiro de chá de camomila. Péssima, péssima comparação, Gilmar. Péssima. Pra quê? Enfim, Eu né? adoro. Eu Tu tomo gosta de todos chá de os dias. camomila? Tomo todos os dias. Jesus! Tá. Bom, enfim, não falaremos sobre esses aspectos dietários de Gilmar. Enfim, é isso, eu acho. Ao Uhum. vivo, Ela muda. Ela é muito muda. melhor. Ela muda.
ela passa do synth pop ali, né, daquelas coisas, para um pop, para um soft rock, né? Yes! É. É, Eu não sei se tu notou, mas ele começa agradecendo, né? eu começo A música agradecendo. passada. A passada, é. Eu acho tão interessante que ele consegue desafinar dizendo thank you so much. Se ele não Ah, desafina cantando thank you so much. Thank you. Thank you so much. Eu acho muito bonitinho quando ele fala que é thank you so much. Ele dá uma desafinada. E aí ele diz assim: It's a little piece from our latest album. uhum, É uma peça, uma pecinha, uma coisinha do nosso álbum, do nosso último uhum, álbum. Então uhum. aí começa a música. Sem os. Sim, sim, Graças a Deus. sim. Magos trabalhando mais ali, aparentemente. Sim, porque saem os elementos eletrônicos e entra o piano, né? É, É o piano que dá. É, dá todo o é, charme. Muito bom. é. Gosto mais, gosto bem mais. Aham, Acho mais delicada. uhum, Inclusive o vocal mais agudo, uhum, né? Ele não tem tanto o vocal mais baixo, ele é mais linear. Claro que porque ele está uhum. acompanhando com outro instrumento, Sim, então sim. o vocal meio que deu uma mudança, que me agradou mais também. Aham, é. Aí tem a presença do público, né? Do que tá lá, que bate palma, né? Aham, Uhum. é. Aí aquele pedaço de letra que estava sobreposto, ele ganha Uhum. espaço, né? Assim. É. E também gosto muito das linhas adicionais que ele botou, acho interessante, Uhum. tendo em vista sobre o que é a letra. Muito Uhum. interessante. Uhum. É. Qual que tu gosta mais? Não, eu prefiro a do álbum. É. A É, gente diverge é. tanto pra música que, nossa senhora. É, né? Nossa senhora. Aham. Não, mas tu viu que ao vivo, assim, a guitarra ganha mais espaço, aí saem aqueles elementos eletrônicos, entra o piano, pode ver Uhum. que o Max realmente, aquela parte ali que tem um piano forte, né? Não é nem Tem? um pianinho, né? Não. Ele, né? Ela é E bem isso, consistente. e nada disso tem na versão do álbum, né? Na Não. versão do álbum é aquele sonzinho de fundo eletrônico que tem no refrão tem aqueles sons estranhos, não, 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 Uhum. que acaba a música também, acaba a música com aqueles sons estranhos, assim, e isso tudo não tem no ao vivo, é bem diferente, achei interessante essa Ah, mudança da música, assim, né, de, é de uma um, de um synth pop para um, evolução. para um, para um soft rock, assim. Ah, eu gosto mais, é. Gosto mais. Aham. Enfim. Alguma expectativa quanto à letra? Ó, olha só, fala em anjo, fala em Natal, fala em pecado, tem amém, né? Então eu não sei assim, se é alguma prece, um pedido de desculpa, um arrependimento, alguma coisa assim, Ah, porque, né, tem todos esses elementos assim meio, ah, né, de religioso e sei lá. é uma canção de cunho religioso. Eu acho que é uma canção de cunho religioso. Eu achava que Uhum, não era, sabe? uhum, Porque uhum, tem uma parte lá que fala, tem um rio e é aqui que a gente enterra as nossas cinzas. Eu achava que era um relacionamento que tinha acabado e que ele estava. Bom, vamos a ela. Eu acho que ela é de cunho religioso, porque acho que ela foi escrita quando o Ole estava em tratamento. E o Morten é muito uhum, religioso, estava morando junto com ele. Eu acho que o Morten levou isso, né, para ele, assim. uhum. E a gente, vamos ver. E aí tu me diz, tá? Pensei que fosse você. É o nome da música, o título da música. Então, vamos lá. Eu separei em vários, vou separar em estrofes bem pequenas, porque ela é muito, o cara é poeta, então ela é muito complicadinha, tá? Então tá, vamos aos poucos aí, tu me ajuda. Eu pensei que fosse você. As coisas que me viu fazer eram verdadeiras, eram de verdade. Aqui a pessoa assume, então, que foi sincera, né? De Sincero. verdade.
e que não era mal intencionada e que estava achando que era normal, né? Uhum. Eu pensei que fosse você, né, me influenciando e que as coisas que você me viu fazer eram de verdade. Até aqui a gente tá. Pode ser um romance, pode ser religioso, não sei. Uma Segunda, amizade. segunda estrofezinha. Mal sabia eu, você me encontrou em sua alegria e lá estava eu, um garotinho. A little boy. Então aqui, Uhum. ele acho que ele meio que reconhece o erro, né? Tu me encontrou e eu era um garotinho, Uhum. né? Assim, e que foi abraçado com alegria apesar dos erros. Mal sabia eu, você me Isso. encontrou em sua alegria. A pessoa deu, na alegria da pessoa, eu te encontrei. Ih, fiz Uhum. mal, né? Então ele se sentiu pequeno, né? Apesar dos erros que ele cometeu. Mas tava, até aí tá tranquilo. Então pode ser uma pessoa, pode ser Deus, né? Sim. Aí aqui a coisa começa a pesar, tá? Minhas sombras não são novas. Minha alma está dividida em duas. Senhor, eu pensei que fosse você. Essa neve de Natal que cai, caindo, nos traz silêncio. Amém, amém. Esse amém, amém não tá na letra, o Morten que botou na hora, Uhum. tá? Então essas sombras, os fantasmas, né, os problemas, eles não são novos. É uma coisa que já tem, né? E essa pessoa se sente dividida. E aí, Deus, eu achei que fosse tu, eu achei que isso fosse uma coisa normal. Pois é, mas aí, então parece que ele já tá rezando. E aí que a gente já começa a entender que é de cunho religioso. E ele fala, Uhum. Lord, I thought it was you. I thought it was. Uhum. Deus, eu achei que era você. Que estava Uhum. me dividindo a minha alma, né? Que eu tenho essa Uhum. coisa do que estou fazendo mal, mas tem essa coisa também que eu quero mudar, né? Que Deus está promovendo nele. E essa neve de Natal que está caindo nos traz silêncio, graças a Deus, né? Que nos deu paz, tem um sentimento de Uhum. alívio, Uhum. né? E Natal é uma coisa, é o nascimento de Jesus, né? Então Uhum. tem esse cunho religioso aqui também. Então, quando o Natal chegou e a neve caiu, a paz chegou para ele também. Sim. Aí Amém. Uhum. amém, amém. Amém. Esse já é, não tá na letra. O Morten que acrescentou. Então tá. Aí vamos para outra parte assim. Esse é o refrão. Você conhece o meu pecado mais profundo. Você viu o meu âmago, você viu o mais fundo de mim. Então me preencha agora como vento e deixe o milagre acontecer. Uhum. Quer dizer, ele está se sentindo vazio. Sim. Essa pessoa, talvez Deus, conhece o pecado mais profundo dele, conhece ele no íntimo, mas me preencha, né? Com Uhum. o vento, que é aquela coisa né, da mudança, do milagre acontecendo mesmo. Essa é a frase que a Classic Pop diz que é a mais brega de todo o álbum. Me preencha como um vento e deixe o milagre acontecer. Tá? Parece que a pessoa falando diretamente com Deus, né? Conhece os Sim, pecados e o que sim. há dentro de mim. Pede ajuda, me preenche agora, né? Aham, Já que tem esse vazio, né? Me preencha e faz o milagre acontecer. sim. É o que dá para entender mesmo. É de cunho religioso, né? É. Existe um rio, e você sabe, existe um lugar que costumávamos ir. É onde eu jogo nossas cinzas agora. Eu devo ter andado por uma caverna entre essas coisas que você deve salvar, e lá eu toquei o túmulo. And I Hum. touched the grave. Tá, então eh, essa parte que eu achava que era sobre relacionamento, que ele estava se livrando, assim, tem o Uhum, rio, tem lugar que a gente costumava ir, e é onde eu jogo as nossas cinzas agora. Assim, acabou. Mas uhum. pode ser também como ele se sente, porque o rio não para, né? Então ele sempre traz mudança. E aí, existe um rio que você sabe, ele foi para lá, né? E é um lugar que a gente costuma ir para ver a mudança acontecer, e é onde eu jogo as nossas cinzas, onde eu Ah, sim, sim. jogo o que não é mais eu. Uhum. Tu queria dizer alguma coisa que eu cortei? Não, não. Eu acho que é ali que ele joga as cinzas, seriam talvez os pecados, Por os causa dos problemas. arrependimentos, tudo É, o que de e, ruim, que faz mal para ele, ele joga ali. e o batismo é feito nas águas, né? Do Rio Jordão. Uhum, uhum, Então, para Jesus, né? Naquela época, a uhum, gente hoje faz na igreja, mas enfim.
Então, existe o rio, que você sabe. Então, talvez seja então, se referindo a esse batismo, essa aproximação, né, com Deus, que é onde ele joga as cinzas, onde ele joga os fantasmas, como tu bem comentou. Eu devo ter andado por uma caverna, entrado em uma caverna, walking into. Eu devo ter entrado numa caverna. Entre essas coisas que você deve salvar, a gente sabe que Jesus foi sepultado numa caverna, né? Num pedaço de Uhum. pedra, com uma coisa na frente. Uhum. Então é ali que ele entrou. E entre essas coisas que você deve salvar, que sou eu também, né? Deve ter tanta Sim. coisa ali que Deus precisa dar atenção, né? Especial. E aqui estou eu, que sou uma delas. Que é uma dessas coisas que você precisa salvar, me salva. E lá eu toquei o túmulo, né? Quer dizer, Uhum. aí eu não sei se ele, se túmulo se refere ao Santo Sepulcro, mas também à morte de que tudo de tudo que ele deixou para trás, que é É. esse, sim. Aí ele repete: você conhece meu pecado mais profundo, você viu meu âmago, me preencha como vento e deixe o milagre acontecer. Aí tem mais um pedacinho diferente, que é assim: às vezes eu me sentia tão certo de que quando eu abrisse suas portas não teria havido ninguém lá antes. Sabe? Ele achava que se ele fosse até Deus, ele não ia encontrar nada. Não ia ter, ninguém ia ter, como ele ia ter estado lá, né? Isso ele Uhum. falando já, né, com Deus, assim. Que ele acha impossível ser aceito por Deus por ter esse pecado. E ele achou que lá ele não ia encontrar ninguém como ele, né? Que não ia ter ninguém para salvar ele. E ele estava tão certo disso, mas acho que parece que ele mudou de ideia. Mudou de ideia. Aí veio aquele pedacinho que era sobre que ele sobrepôs, tá? Você conhece meu pecado mais profundo, você viu o meu âmago. E aí, but fly higher from it. Just look into my eyes. But fly higher, né? É aquele que canta em Uhum. cima. Mas voe para longe disso. Apenas olhe dentro dos meus olhos. E eu acho que isso é uma coisa muito de ter alguém falando e ter alguém respondendo, Uhum. né? Sim. Que eu tô com esse Ele já falou problema, várias você vezes. olhou no meu pecado e o mais fundo de mim, voa para longe disso. Acho que isso é Deus já dizendo, assim, Uhum. abandona isso, just look into my eyes, que é aquela coisa da confiança e do foco, né? Sim. Olha nos meus Aqui, olhos, aqui, ó. Olha. olha nos meus olhos e aquela coisa, confia em mim, né? Confia. A gente diz isso, olha nos meus Ah. olhos, vê se eu tô mentindo, olha nos meus olhos, just look into my eyes. Uhum. É. E tem a coisa do foco também, né? Fica comigo, fica aqui que as coisas vão melhorar. Uhum. E aí ele canta e aí no encarte é aqui que termina a letra, tá? Mas aí tem mais um pedacinho, que é de novo ele dizendo: você conhece meu pecado mais profundo, você viu o meu âmago, então me preencha como vento e deixe o milagre acontecer. E aí ele fala bem baixinho: And the secrets that you say. Tu notou que tem um The secrets Uhum. that you say. É? Uhum. E os segredos que você fala. Então, assim, ó, você peixe o evento e deixa o milagre acontecer. E os segredos que você me fala. E aí eu acho interessante que essa frase final sobre os segredos de Deus, né? Ele tá num volume baixo, né? Que se refere ao segredo. Tem segredo entre nós, né? Sim. Essa frase não está no ao vivo, mas essa frase, e deixe-me acontecer, os segredos que você me fala, parece que é ele já se entregando, né, à fé. Sim. É. E, e essa frase não está no ao vivo, mas temos outra coisa no ao vivo, muito bonitinha, muito mais bonito, que é I hear an angel calling, I hear an angel cry. I hear an angel call. I hear an angel cry. Coisa Uhum. fofa essa frase, é? I hear an angel calling, I hear an angel cry. E sabe o que isso quer dizer? Tá, o anjo tá chamando e tá e chorando? Então, call Uhum. tem duas traduções. Uhum. A mais comum é chamando, mas Uhum. também é se aproximar.
ou vir de volta. Quando a gente sai dos mercados, assim, call again soon, volte logo. Então Hum, eu ouço um anjo se aproximando, eu ouço um anjo Anjo chorando, chorando. o anjo chorar, eu ouço um anjo chorar. Que seria. Interessante, né? Ah! Esse alguém É. se apiedando, né? Esse alguém, Aham. o anjo se chegando. Mas é também assim, é a ajuda que tá chegando. E aí eu vou sofrer por ti. É, mas é que assim, eu não sou muito religioso nessas coisas, mas assim, se tu vê um anjo chegando, é meio assustador, não é? Pois é, eu fiquei pensando, tu acha que é o anjo chegando, e se apiedando e chorando as lágrimas contigo, né? Ou tu Uhum. acha que é assim, ixi, não tem mais jeito. É, Foi. pois é. A minha visão é mais essa segunda aí, sabe? É. E isso não estava lá. Eu não sei se Assim, o Ole tinha escrito e acabou não entrando, e aí o Morten mudou de ideia e acabou incorporando isso ao vivo, uhum, ou se é coisa do Morten mesmo. sim. Não sei. É. Gosto muito dessa versão ao vivo. É. Uhum. Tu tem mais alguma coisa a comentar? Tu esperava Não, uma música assim, de cunho tão religioso, tão profundamente religioso, em um pois álbum é, do Ahá? bastante, né? Bastante. É, Porque a gente sabe, assim, que ele, o é Morten, profundamente ele religioso, é. é bastante religioso, né? Hum, mas o Ahá em si não, né? Então, assim, as músicas do Ahá, até porque na maioria das vezes era sempre o Paul e, Uhum. depois, e algumas vezes mais. Não. Então, é bem interessante, assim, eles colocarem dentro do álbum uma música De com cunho esse tom, religioso, né? é. Bem interessante, bem interessante. Geralmente o Morten tem músicas com mais senso de humor, assim, né? Tipo, Uhum, Living a Boy's Adventure Tale, eh, Touch. Ela tem uhum, um humor uhum. diferente. E essa aqui, de uma seriedade que é característico do álbum, do solo dele, né? Do solo dele. É. Uhum. Ixi, tem músicas do solo que hoje eu ouço, dá vontade de chorar. Tipo, eu tô pronto para ir embora. Que ele fala, Deus, Aham. eu tô pronto para receber que é pelos meus pecados, a redenção pelos meus pecados. É horrível de ouvir Ah. isso agora. É, Sim, né? Sim, porque é. tem umas duas, do mesmo álbum, tem duas ou três, assim, que tô Aham. pronto para morrer. Eu sei dos Ah, meus pecados e eu tô pronto para receber redenção. ah, É pesado. é, É. é, não. E é a primeira vez que tem esse nível de religiosidade numa música do Ahá. Uhum. É. Interessante ele compartilhar isso, né? Finalmente, Sim, sim, sim. que é uma coisa que acompanha ele já há muito tempo. Sim, e ele, tu falou, né, já algumas vezes que ele vai bastante à igreja, né, Vai. uma pessoa que, que é frequente, assim, nos cultos da cidade onde ele mora, né, tu já falou sobre isso, né, Aham. Inclusive, a então... avó de uma amiga minha já esteve sentada na frente dele na igreja. Ver. Eu nunca tive essa sorte. Eu fiquei trancada lá, fiquei presa dentro da igreja de São Olavo, mas não com ele. Não, Não. interessante. É. Então tá, Então tá, era isso por enquanto? era isso. Ah, então nos vemos em seguida com I Wish I Can, né? I wish, yeah, I wish I cared. A Cat. Então, Cared. nos veremos em seguida, então. Até Né? mais, Tá bom. pessoal. Tchau.